Olá pessoal, tudo bem? Então, sou a professora Daisy, estou aqui novamente com vocês, só que agora a gente vai trabalhar dinâmica do clima na Terra, certo? Também é referente ao volume 2 do livro didático e se quiserem pegar algum caderno, lápis para fazer algum tipo de anotação, seria bom, ok? Vamos lá então? Vem comigo então. Primeira coisa então que a gente vai entender dessa dinâmica do clima na Terra. Nós temos que saber diferenciar tempo de clima, porque não é a mesma coisa, certo? Tempo significa uma coisa, clima significa outra. Qual será a diferença entre tempo e clima? Vocês saberiam me dizer? Vamos lá então. Aqui eu coloquei uma imagem, até para dar uma ajudada aí a gente pensar. Será que tudo que eu tenho aqui, eu estou me referindo a tempo? Só o tempo? Ou será que é só o clima? Ou os dois juntos? O que será que eu vou trabalhar? Porque nós sabemos que nós temos épocas, que nós temos que ela é mais chuvosa, épocas do ano que é mais seco, épocas do ano que a gente tem mais frio, mais calor, tem uma época do ano que chove bem mais, né? Então, isso tudo, será que é tempo? Será que é clima? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, então? Tempo. Tempo trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento, ou seja, o tempo ele pode variar no decorrer de um dia. Ele pode ocorrer variação. Aquele dia que amanheceu lindo e maravilhoso, aquele sol, aquele céu azulzinho e de repente, do nada, o tempo vira, dá aquela pancada de chuva, esfria completamente, ou seja, isso eu chamo tempo. O tempo eles brincam dizendo que é como se fosse o humor, né? O teu humor, de repente, se amanheceu super bem, aconteceu alguma coisa e você ficou de mau humor. Você ficou bravo, acabou com o teu dia. Então, o tempo é como se fosse aquele humor. Ele pode variar no decorrer de um dia. O que é o clima? O clima já é o comportamento da atmosfera durante um longo período de observação. É um registro diário do tempo durante muitos anos. Aí nós temos, por exemplo, num clima tropical, nós podemos ter a estação de seca e nós podemos ter a estação chuvosa. Então, o clima é como se fosse a personalidade. Então, o tempo é como se fosse o humor. Tá bem e de repente, por nada, acaba. Agora, o clima não. A minha personalidade é uma personalidade forte. O clima de tal local é um clima mais seco, é um clima mais chuvoso, é um clima tropical, é um clima temperado. Então, isso é que nós vamos trabalhar. Só que nós temos que saber o que pode influenciar. Quais as condições que podem influenciar uma coisa ou outra. Então, vamos olhar. Condições atmosféricas que influenciam o tempo. Aí eu não posso falar necessariamente em fatores. Quais as condições? Primeira delas que eu coloquei aqui, umidade do ar. Essa umidade do ar pode sim favorecer ou que o dia fique bem mais seco, podendo até passar por um longo tempo sem chuva, ou até mesmo umidade muito alta e que isso vai favorecer a formação da chuva. A direção do vento. Então, às vezes, essa direção do vento, ela pode empurrar, sim, alguma ou frente fria ou alguma coisa e que pode alterar o tempo de um dia para o outro, ou no mesmo dia, da manhã para a noite. A velocidade do vento é outra condição atmosférica. Precipitação de chuvas, né? Se tem uma umidade maior, tem esse vento, tem a velocidade, tudo isso em conjunto pode favorecer que essa precipitação da chuva ocorra, às vezes, num determinado local, num ponto mais específico, às vezes em outro. A temperatura
e a pressão atmosférica. E agora, em relação ao clima, nós temos alguns fatores atmosféricos que influenciam o clima. A incidência solar, se absorve mais ou menos energia solar. Latitude e altitude, a gente vai trabalhar numa outra aula sobre isso. A vegetação, se eu tenho uma vegetação mais rasteira, a evapotranspiração é bem menor e isso dificulta mais a formação de chuvas. O tipo do relevo, correntes marítimas e terrestres, a gente percebe bem mais isso numa parte mais em locais litorais, né, do litoral, corrente de ar e também a corrente de água, tá? Alguns desses fatores a gente vai sim chegar a trabalhar detalhadamente num outro momento, ok? Espero que tenham gostado. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!